E aí, já parou para pensar que o maior animal que já pisou, ou melhor, nadou neste planeta, está vivo? Agora mesmo, nos nossos oceanos? Pois é, a gente pensa em dinossauros e imagina aqueles bichos gigantescos, mas olha, nenhum deles chega perto da baleia azul. A grande pergunta é como isso é possível. Bora mergulhar nessa história. Se alguém perguntar na lata, qual foi o maior animal de todos os tempos, o que é que vem na sua cabeça? Para muita gente, a resposta sai quase no automático. E essa resposta, claro, é um dinossauro. A gente imagina aquelas criaturas colossais dominando a Terra e é super natural achar que o recorde de tamanho é deles. Afinal, eles foram os donos do pedaço por milhões de anos, né? Só que a verdade é daquelas que surpreendem. O verdadeiro campeão peso pesado de toda a história da vida na Terra não é um fóssil guardado num museu, não. É a incrível baleia azul. Pra gente entender de vez essa disputa, vamos botar os dois maiores competidores um do lado do outro. A baleia azul, a gigante dos mares, e o argentinossauro, que foi um dos maiores dinos que já andou por aqui. Vamos lá. No comprimento, a briga é boa. O argentinossauro podia até ser um tiquinho mais comprido, batendo nos 35 metros. Mas a medida que realmente importa para saber quem é o maior é a massa, o peso. E aí, meu amigo, a história muda completamente. A baleia azul chega a inacreditáveis 190 toneladas. É quase o dobro do argentinossauro. E esse gráfico aqui não deixa nenhuma dúvida. Quando a gente fala de maior, é a massa que conta. Pensa que é a quantidade de bicho que tem ali. É o peso, o volume todo. E nesse quesito, a baleia azul não só ganha, ela humilha. Simplesmente não tem comparação. Tá, mas aí vem a pergunta. Como é que a baleia conseguiu ficar tão absurdamente pesada? O primeiro grande segredo está no lugar onde ela vive. A resposta literalmente começa na água. Pensa só, em terra firme, um bicho como o argentinossauro precisava de um esqueleto super parrudo e pernas que pareciam pilastras de prédio só para conseguir ficar de pé, lutando contra a gravidade. Cada passo era um esforço gigantesco. Já na água, a história é outra. A flutuabilidade praticamente zera o efeito do peso, o que libera o corpo para crescer sem essas amarras. A baleia não precisa se preocupar em sustentar suas 19 toneladas. Mas é claro que não basta só flutuar para virar um gigante. Precisa de energia, muita energia. E o segundo segredo para o tamanho da baleia é, por incrível que pareça, uma coisinha muito, mas muito pequena. Vamos falar da comida dela. Esse aí é o crio. Criaturinhas minúsculas, tipo um camarãozinho, que são a base da dieta da baleia azul. Parece até uma piada, né? O maior animal do planeta come um dos menores. E a quantidade é uma coisa de louco. Uma única baleia azul pode comer até 4 toneladas de krill, num único dia. 4 toneladas. É uma quantidade de energia que mal dá pra gente imaginar. E como é que ela consegue comer tanto? Bom, o pulo do gato é a eficiência. Diferente de um dinossauro predador que gastava uma energia absurda para caçar, a baleia só precisa, bem, nadar de boca aberta no meio de um banquete de krill. É basicamente o melhor delivery do mundo. Um rodízio infinito em que a comida entra direto na boca. Esse jeito de comer, com pouquíssimo esforço e uma recompensa gigantesca, é a chave para sustentar um corpo desse tamanho. Mas olha que interessante, as baleias nem sempre foram gigantes. A jornada evolutiva delas é fascinante e mostra que esse tamanho todo é algo que aconteceu, bem, recentemente em termos de evolução. Essa linha do tempo ajuda a gente a entender essa história. Tudo começou lá atrás, há 50 milhões de anos, com os ancestrais que eram mamíferos pequenos, terrestres. Milhões de anos depois, a gente já viu umas formas aquáticas maiores, como o Basilossauros, mas ele ainda era compridão e magro, nada a ver com a baleia azul. O verdadeiro boom de tamanho aconteceu só nos últimos 3 milhões de anos, quando os oceanos mudaram e a quantidade de krill explodiu. E aí a gente chega na terceira e última peça desse quebra-cabeça evolutivo. O fato de as baleias serem mamíferos de sangue quente vivendo em águas que muitas vezes são congelantes. A lógica aqui é pura física, na verdade. Quanto maior um corpo, menor a sua área de superfície em relação ao volume total. Traduzindo, um corpo grandão perde calor muito mais devagar. Então, para um bicho de sangue quente no oceano, ser gigante não é só uma opção, é uma vantagem e tanto para não morrer de frio. Então, quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro. O oceano é o cenário perfeito para criar monstros. É uma verdadeira fábrica de gigantes. E a baleia azul não é um ponto fora da curva, não. A história dos oceanos está cheia de gigantes. A gente teve répteis marinhos enormes, como o Ictiotitan e o Chonisaurus, e até predadores gigantescos como o Megalodon. O mar sempre foi o lugar onde a vida pôde crescer a proporções épicas.
Então, resumindo a ópera, a baleia azul virou o maior animal da história por causa de uma tempestade perfeita de fatores. A flutuação da água tirou o limite da gravidade. Uma fonte de comida superabundante e fácil de pegar deu combustível. E a necessidade de se manter quente empurrou a evolução para um tamanho cada vez maior. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta no ar, né? Será que a baleia azul é o máximo que a vida consegue alcançar? Com as condições certas, será que a evolução um dia vai criar um bicho ainda maior? Fica aí a reflexão.